Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós continuamos hoje a nossa jornada bíblica no capítulo 38 do livro de Êxodo. Fez um altar de madeira de acácia para oferecer a oferta de elevação chamada altar de holocaustos. Com as seguintes medidas: 1,35 m e como era quadrado, com 2,25 m de cada lado. Nos 4 ângulos fez um acabamento na forma de chifres, formando uma só peça de arte com o altar e o revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, os recipientes para recolher as cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez também para o altar uma grelha de bronze, uma forma de rede sobre o rebordo do altar, embaixo, desde a parte inferior até a metade do altar. Fundiu 4 argolas nas 4 pontas da grelha e de bronze, para que servissem de receptáculo de varais, para os varais, né? De madeira de acácia fez essas varas, revestiu-se de bronze e colocou nas argolas de bronze fixadas nos 2 lados do altar, a fim de que pudessem locomover a arca, né? O altar era, portanto, oco e feito de tábuas. Fez uma bacia, sua base com bronze polido, mesmo polimento com que se conseguiam fazer os espelhos de bronze usado pelas mulheres que serviam na entrada da tenda na presença de Deus, chamada de tenda do encontro ou da reunião. Construiu também o átrio lá do sul para o Negueb, tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino traçado, com 20 colunas e 20 bases de bronze dos ganchos das colunas e das suas vergas de prata. O lado norte, igualmente, media 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Também os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental do mar, com suas cortinas externas, mediam 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases, com ganchos e vergas de prata nas colunas. A parte oriental, que olha para o nascente, igualmente tinha 22 metros e meio de largura. Haviam cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento em um dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases. Cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado da entrada do átrio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas em volta do átrio eram feitas de linho fino trançado. As bases da coluna eram de bronze e os ganchos, todos os suportes e a parte superior das colunas eram de prata. E todos os postes que serviam como coluna de átrio eram unidos por suporte também de prata. Na entrada do átrio, o grande pátio, havia uma cortina de linho fino trançado e dos fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim, obra de arte do bordador. Tinha 9 metros de comprimento e a semelhança de das demais cortinas de átrio, mediam 2 metros e 25 centímetros de altura. Com 4 colunas e 4 bases de bronze, e todo o revestimento de seus ganchos e vergas eram de prata, assim como o topo dos postes que funcionavam como colunas. Todas as estacas e pregos usados no tabernáculo e na área do átrio eram de bronze. E agora a prestação de contas do material empregado no tabernáculo. A tenda da aliança registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava o Eliabe, filho de Aizama, que é da tribo de Dan,
artesão e projetista, e também hábil em desenhar figuras por meio de bordado, né, sobre linho fino, os quais sabia tecer com fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. O total do ouro empregado na obra, entre todos os trabalhos de arte do santuário, ouro este que provinha das muitas ofertas de todo o povo, foi o equivalente a 1 tonelada com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, igualmente com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados, quer dizer, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de pratas foram usadas para fundir a base do santuário e do véu, com 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos usados em cada base. 20 quilos e 300 gramas foram utilizados para fazer os ganchos para os postes erguidos em forma de coluna, para revestir as partes superiores desta coluna e fazer as suas vergas. O peso do bronze recebido como oferta movida pelo povo foi de 2,5 toneladas. E com esse bronze fez as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, sua grelha e todos os acessórios do altar. As bases do átrio, ao redor, as bases da porta do átrio, todos os pregos e estacas utilizados no tabernáculo em toda a área do átrio. Queridos, eu queria eu fico encantada quando eu leio o versículo 22, que diz assim, né? Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Que coisa linda! Que coisa linda! Desde o capítulo 31, a gente vê Moisés descrevendo Bezalel e apresentando a sua dedicação, né, na realização da construção do santuário no deserto. Esse homem foi cheio do Espírito Santo e capacitado para preparar a casa que seria de Deus na terra. Que coisa linda, gente. Aqui dos versículos 1 até o versículo 7, nós vamos ver a construção do altar principal. Depois no 8, nós vamos ver, no versículo 8, né? Nós vamos ver a construção da pia de bronze e a sua base. E a partir dali, depois do versículo 9 até o 20, nós vamos ver a construção do átrio. Depois do 21 até o 31, até o final. Aí nós vamos ver os materiais usados na construção e na mobília. Cada parte do tabernáculo era minuciosamente manuseada. Qualquer um que tivesse contato com o santuário ficaria impactado com tanta beleza. Era muita beleza. Ali no versículo 23, Moisés vai descrever o Aholiabe, filho de Aissamac, da tribo de Dan, artesão, projetista, e também bordador em linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Bezalel e Aholiabe. Eles foram responsáveis pela construção de todo o sistema da adoração, que apresenta a mensagem de salvação para Israel e para todo mundo. Incrivelmente,
apesar do tamanho da responsabilidade de toda a dedicação em realizar a construção de tudo com tanta fidelidade, fazendo tudo exatamente como Deus mandou, esses moços passaram despercebidos e passam despercebidos ainda pela maioria dos leitores da Bíblia. Quantas vezes a gente ouve falar desses moços, né? Olha a importância desses moços, a importância que Moisés deu a esses moços, né? Ah, queridos, fizeram tudo exatamente como Deus ordenou. Tudo. Que responsabilidade. Que coisa linda. A responsabilidade de construir assim com toda a dedicação, toda o projeto para a adoração. O único imóvel na face da terra que foi orientado por Deus. A honra desses moços foi justamente ter feito parte desse maravilhoso, desse magnífico projeto, fazendo tudo conforme Deus havia ordenado. Queridos, entenderam isso? A nossa honra está em fazer tudo conforme Deus ordenou. Parem com essa coisa de achar que vocês têm que ser honrados, que nós temos que ser honrados pelo que nós fazemos, que nós devemos ser honrados. Deus vai me honrar, queridos, não é Deus que tem que me honrar, eu tenho que honrar Deus. A nossa honra é essa, é fazer tudo conforme Deus ordenou. Então, por que será, queridos, por que será que os crentes de hoje acham que devem ser honrados por fazer coisa tão insignificante? Por serem tão desobedientes, achando que Deus deve entender que eles não fizeram como Deus ordenou, mas fizeram o melhor que podiam. Não, Deus não quer que tu faça e que eu faça o melhor que nós podemos fazer. Ele quer que faça do jeito que Ele ordenou. E essa é a nossa honra. Esse é o momento em que nós somos honrados, quando nós fazemos tudo do jeito que Deus ordenou. Quando Deus te oferecer, queridos, a oportunidade de realizar algo para o reino dele, faça sim, mas faça com toda a dedicação, com todo o capricho, não inventa. Não inventa. Faz tudo conforme ele te ordenou e se sinta muito honrado simplesmente por ter participado desse imenso, desse maravilhoso, desse magnífico projeto que é o plano de salvação. Não inventa, querido. Procura na Bíblia, conhece a Deus, conhece a vontade dele, conhece as ordens dele e cumpre fielmente, como esses dois moços fizeram. Deus nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia de todos nós e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, no nome de Jesus. Amém.